Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer de nós estarmos nesse momento, separarmos essas horas, esses minutos, para nós podermos estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Boa lição! E hoje, quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a lição 6 de hoje, ela tem como título Testemunha do Poder de Deus. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 7, dos versículos 6 até 9. E aqui o autor da lição da Escola Sabatina, ele inicia esta lição relembrando de todas as oportunidades que Deus deu para o povo de Israel, para que eles pudessem conhecê-lo e amá-lo, e que nós estudamos na lição 5 anterior, com o intuito de fazer com que o povo de Israel pudesse realmente conhecer o verdadeiro Deus e se afastasse daqueles maus caminhos, das práticas que eles copiaram ali e aprenderam de nações pagãs, como idolatria, feitiçaria, um monte de atos somente que eram abomináveis por Deus. Mas infelizmente o povo de Israel, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas feitos por Deus, eles continuaram a praticar atos realmente de idolatrias e preferiram receber o juízo de Deus. E aqui no livro de Josué capítulo 7, após o povo de Israel ser derrotado nessa primeira batalha na cidade de Ai pelos cananeus, eles começaram assim a pensar, por que houve essa derrota, por que ocorreu isto, por que recaíram sobre eles essas calamidades. E Josué, ele diante desse ocorrido, ele rasga suas vestes assim em termos de humildade e se prostra diante do Senhor. E ele faz uma oração assim com o rosto perante a arca assim que se encontrava ali no tabernáculo com ele. E ele nessa oração ele reclama para Deus por essa derrota para a cidade de Ai, que ela foi assim humilhante, foi acachapante para o povo. E até Josué fala por que Deus permitiu isto e por que ele, Deus, deixou então eles atravessarem o Rio Jordão para acontecer isto, para acontecer aflições e sofrimentos. E no verso 9 desse mesmo capítulo 7 de Josué, nós vemos o princípio teológico nas palavras do líder Israel, de que a glória de Deus sempre deverá ser a prioridade absoluta, seja nas vitórias ou nas derrotas. E Josué, diante dessa derrota de Ai, nessa oração, ele expressou uma preocupação não com a derrota em si do povo de Israel, mas ele ficou preocupado com os danos que essa derrota daria para a reputação de Deus. Sofreriam com essa derrota, o nome de Deus, segundo ele, estaria achincalhado, conforme Josué. E ele diz lá, Josué: quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então o que farás o teu grande nome? Que está lá em Josué 7:9.
Então a preocupação aqui de Josué era pelo nome de Deus. Vejam que diferença que existe, né? Porque o pensamento dele é totalmente diferente do povo de Israel, que quando reclamou de Deus, reclamou lá do passado, que eles viviam bem lá no Egito, segundo eles, que eles comiam, que embora fossem escravos, e que lá era melhor para eles. Veja, aqui Josué, ele está falando que o nome de Deus estaria realmente manchado por essa derrota, né? Isso revela assim, um tema e um princípio que era central para os propósitos de Deus para com Israel. Embora o Senhor quisesse que as nações pagãs ao redor deles viessem e observassem as grandes coisas que Deus fazia e que Ele faria por seu povo, se eles obedecessem, no caso de Israel, né, elas também poderiam, como ocorreu com Raabe, aprender sobre Deus de Israel pelo poder das conquistas do seu povo. Porque Raabe, quando foi Jericó foi derrotada por Israel, né? Quando Israel se infiltrou para tomar Jericó, Raabe, que era uma cananeia, ela reconheceu o poder de Deus. E os demais não reconheceram. O que aconteceu com Raabe? Ela foi salva. E é por isso que José estava assim, antes que ocorreu essa derrota, ou seja, após ocorrer essa derrota, Josué estava assim desanimado, né? Nessa primeira batalha de Israel contra os Aís, os cananeus, eles foram assim pegos de surpresa, porque era uma nação assim mais fraca que existia ali, em números, em armamentos e tudo. E a retirada de Israel dessa guerra foi humilhante, né? E Josué começou a pensar nisso. Até parecia que Josué estava assim chateado assim, com os hebreus, igual os hebreus lá que murmuraram da sua fome lá no caminho para Canaã, e pensavam que eles estariam bem melhor quando estavam lá nos escravos do Egito. Josué já está pensando diferente, está pensando em Deus, o nome de Deus que estaria realmente manchado com essa derrota. Josué, como líder de Israel, ele também reclamou que para ele seria melhor estar no Rio Jordão, né? Está lá em Josué 7,7, ou seja, só que de uma forma diferente, porque ele não queria que fosse manchado o nome de Deus. E a reclamação do povo de Israel contra Deus foi assim assintosa, né? Após essa derrota. Eles estavam assim em um lugar chamado de Elim para descanso, que era assim um oásis ali, né, no deserto, com frescor assim, de fontes de águas, e onde ali tinha muitas palmeiras, árvores, né? Mas ali não era a terra do Senhor. Eles estavam a caminho de Canaã. Ali foi uma parada, né? E eles tinham que levantar o acampamento ali dessa cidade, né, de Elim, e seguir para Canaã. E quando eles aproximaram ali, numa próxima parada, eles já não tinham esse conforto, já tinham dificuldades, era quente, estavam sedentos, e eles levantaram um motim e murmuraram contra Moisés e Arão no deserto e disseram: que nos dera que nós tivéssemos morrido nas mãos do Senhor lá no Egito, que está lá em Êxodo 16, 1, 3. Ou seja, o povo de Israel reclamando que a dificuldade que eles estavam tendo ali nessa caminhada no deserto para Canaã, pela dificuldade que eles estavam passando, eles dizem que preferiam estar lá no Egito, lá exilado. E agora, novamente, depois da primeira derrota em Ai, foi a vez de Josué ficar bastante triste, né? Ele orou ao Senhor e diz lá: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus,
para nos fazerem perecer? Tomara-nos e cantáramos como nós ficaremos lá do além do Jordão, que está lá em Josué 7,7. Na realidade, Josué estava preocupado realmente com o nome de Deus, né, que estava envolvido, né, nessa derrota. Os danos causaria ao nome do Senhor, principalmente aos pagãos, né, os cananeus que moravam na terra prometida, que ao saberem dessa derrota se aproveitariam e cercariam por Israel e seriam zombados e até seriam mortos, segundo eles, que está lá em Josué 7,9, né? E consideraram que eles tinham assim, porque após essa derrota, o pensamento deles era que, de Josué no caso, é que as outras nações, os cananeus, iam dizer: ah, mas que Deus fraco, não protegeu nada seu povo, esse Deus é ineficiente. Ou seja, eles iam querer tirar o encorajamento das pessoas para que não fosse invadida a terra prometida. Veja, a preocupação de Josué em sua oração, ela é diferente dos clamos que os israelitas fizeram no passado, nos tempos de Moisés, lá no deserto, como eu havia mencionado, que indagavam a Deus por que os tiraram do Egito. A preocupação de José é que o nome do Senhor fosse realmente manchado, né, por essa derrota, e ali aí, e onde os cananeus iriam falar mal do Senhor. E essa é a diferença, né, que existe de um grande homem, um líder. Ele não está preocupado com ele, como o povo de Israel estava preocupado com eles. Na verdade, Josué estava preocupado com Deus, em que alguém iria falar mal. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado, através do poder do Espírito Santo, para as pessoas aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,16, onde Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, é ele, Jesus, dizendo que ele é a única salvação que existe, não existe outro meio. E os enganos estão aí, sabe, pessoas que não conhecem a verdade, que não estudam as Escrituras e que acham que a salvação é de outros meios, né? Mas quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, observando seus estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você ganhará de Deus algo tremendo e maravilhoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, ele, Jesus, que está se aproximando dessa segunda vinda, ele, Jesus, levará todos nós para as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que eu digo a vocês que cada dia mais vocês possam realmente ser testemunha do poder de Deus, o que Ele faz verdadeiramente na sua vida, para que mais pessoas aceitem a verdade, mais pessoas procurem saber através das Sagradas Escrituras a verdade. Que você tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que desejo seu amigo João Carlos Amorim.